Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética, sobre a defesa da fé. Nós estamos com um trimestre riquíssimo que está nos trazendo compreensões extraordinárias acerca de assuntos que nós dificilmente percebemos que eles estão atuando. Nós ouvimos músicas, nós assistimos filmes, nós vemos noticiários na TV, nós temos a mídia social na mão e todos eles atuam no sentido de combater a nossa fé de forma sutil. Por esse motivo, o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo e o subtema as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Já passamos por 4 maravilhosas lições, 3 das quais nós estudamos sobre algumas sutilezas, a banalização da graça, a imoralidade sexual, a normalização do divórcio. E nós estamos na lição de número 5 tratando sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas publicações. Vá lá, se inscreva, marque o sininho das notificações e compartilhe, mande para alguém, tá bom? Este é o nosso terceiro vídeo da semana. São 6 ao todo, esse é o terceiro. Amanhã você tem mais 2 para trás para assistir, o de segunda e terça, e provavelmente faremos os outros 3 se Deus nos der graça. Mas acompanhe todos eles. Se você está vendo esse, volte para os 2 anteriores e se já tiverem gravados e publicados, assista também os posteriores. Nós já lemos na segunda-feira que Deus se deu a conhecer ao mundo, Deus se revelou ao mundo. Lemos ontem na terça-feira, em Gênesis 12, de 1 a 3, que Deus se revela graciosamente ao ser humano, ali por intermédio de Abraão. E hoje, quarta-feira, nós vamos fazer leitura de 2 textos bíblicos, um do Antigo e um do Novo Testamento. No Novo Testamento, que é a sequência que está aqui, nós leremos em Romanos 1 e 22. No Antigo Testamento, nós leremos no Salmo 53, no verso 1. E a epígrafe diz: a vã sabedoria humana fez o homem tornar-se louco. A vã sabedoria humana fez o homem tornar-se louco. Vamos ler conforme está organizado, primeiro em Romanos capítulo 1, versículo 22. Depois nós vamos ler o 23, o 24 e o 25, mas agora vamos ler só o versículo 22. Hoje, fazendo leitura da Bíblia na tradução Revista Almeida Corrigida, com a Bíblia Defesa da Fé, da CPAD, Bíblia de Estudo Defesa da Fé. Acompanhe conosco aí Romanos capítulo 1, versículo 22. Eu quero que você preste bastante atenção no texto. É um texto pequeno, mas um texto que fala muito. Ele diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O texto é só isso. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E por quê? Existe um porquê. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele deu um porquê desta sua afirmação. Vamos então para o Salmo 53, no verso 1, para que nós voltemos para Romanos. Diz assim o Salmo 53, no verso 1. Disse o nércio no seu coração. Nércio, louco. Eu vou colocar outros adjetivos. Diz o nércio, louco, besta, idiota, o imbecil, aquele que não tem juízo, imprudente. Diz o nércio do seu coração: não há Deus. Somente o louco no seu coração que diz que não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. O nércio tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Aí o nércio continua dizendo: não há ninguém que faça o bem. Só um louco dizer uma coisa dessa, que não há Deus. Nós não vamos falar da corrupção e nem vamos falar de que não há ninguém que faça o bem. Vamos falar só da primeira expressão: não há Deus. Diz o louco no seu coração: não há Deus.
Quando nós retornamos para Romanos, nós precisamos fazer uma análise do texto bíblico. Observe, Deus não está preocupado em o homem saber se ele existe ou não. A Bíblia Sagrada registra, Deus existe, ponto. Se você ler Salmo 24 e Salmos 19, você vai encontrar que o Senhor criou os céus e toda a sua estrutura, o mundo e aquele que nele habita. Ponto. Quem foi que criou? O Senhor. Existe discussão sobre, não foi Deus. Não interessa, Deus não quer saber disso. Ele registrou na Bíblia Sagrada e ponto final. Se você que nasceu há menos de 200 anos, eu posso falar isso com segurança que não temos ninguém com 200 anos. Alguns últimos bem resistentes aí tem 100, 114 e tal, mas a grande maioria não passa de 70. Alguns chegam a 80, outros vão a 90, mas a média da vida é 70, 75 e para por ali. Você não tem na sua experiência a origem das coisas. É igual o Senhor chegar para Jó e dizer: Jó, se tu tens entendimento, me diz uma coisa, onde é que tu estavas quando eu formei o mundo? Quando eu coloquei a pedra angular lá da esquina do mundo, lá do cantinho lá, aquela que sustenta todas as coisas, tu estavas aonde? Jó, se tu tens entendimento, diz para mim, por que é que o mar vem até certo ponto e ali ele para e volta? Porque Deus está tentando dizer para Jó, e olha que Jó está lá na época dos patriarcas, Jó está lá quando tudo começou. Jó é contemporâneo provavelmente de Abraão, Jó é contemporâneo dos demais ali. E você e eu estamos aqui milhares de anos depois. A minha vida comparada com o que eu estou dizendo, comparado com a eternidade, é um suspiro. E eu já tenho quase 50 anos, estou com 46 anos. Então nós não sabemos de nada, nós não estávamos lá, nós não vimos. E é interessante que quando a Bíblia diz que Deus criou, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você vai para Gênesis e lá está escrito que Deus criou as separações, luz e trevas, dia e noite, água e terra seca. E depois vai lá no quarto dia, Deus cria o sol para que o sol governasse o dia, os tempos e as estações, do mesmo jeito a lua. Aí os dois governam dias, tempos e estações. Você vê como é que Deus separou as coisas, água doce, água salgada, animais da terra, animais do ar, animais do mar. Deus separou tudo. Nessa separação, Deus criou alguns elementos sustentadores da vida humana. Quais são os elementos sustentadores da vida humana? Deus criou o sol. Nós precisamos do sol, a vitamina D. Deus criou o sol. Deus criou o ar. Que maravilha, respiro e é de graça. Deus criou o ar. Acima de uma certa altura, você não tem mais ar. Deus criou, o sol está aqui, em volta de nós tem a camada de ozônio que nos protege, que passa só essa parte nociva, essa parte benéfica do sol para nós. A parte nociva não nos ataca, pois nos queimaria vivos no tempo livre. Deus criou a água. Gente, Deus criou a água. Nós não fazemos noção de onde vêm as fontes de água. Aqui no Tocantins tem um local chamado Azuis, Rio Azuis. Ele é o menor rio do mundo. Ele começa, anda um pouquinho, já mergulha, já se funde com outro rio e vai embora. Mas na sua nascente a água sai ali cristalina, que parece água mineral. Aliás, sai mais pura que a própria água mineral. De onde vem essa água? Ela está saindo de dentro de uma montanha. Mas de onde? Onde é que ela nasce lá na montanha? Qual é o procedimento que é feito para que a água salgada do mar seja dessalinizada e transforme-se em água doce e venha novamente para nós? Deus criou a água. Deus criou as frutas. Tudo que tem no jardim poderás comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Até da árvore da vida o homem poderia comer. Deus criou todas as árvores. Deus criou todas as plantas frutíferas. A banana, a maçã, a pera, a uva, né? Deus criou as verduras, Deus criou os legumes. Deus criou toda espécie de hortaliça. Deus criou a carne. Até Gênesis capítulo 9, ninguém comia carne. É uma curiosidade para você aí. Em Gênesis capítulo 9, versículo de 1 a 3, Deus diz: tudo que se move ser-vos-á para mantimento. Pode comer tudo.
Se move, tem vida, você pode comer, para mantimento. Meu pai brigava comigo se eu derrubasse um passarinho e não tivesse com fome, eu derrubasse e não comesse. Derrubou, derrubei, você vai ter que comer, que é para você aprender. Deixa ele lá no lugar dele. Tudo que se move serve usar para mantimento. Deus criou todas as circunstâncias, criou o homem e criou a mulher, para que os dois coabitassem e houvesse a multiplicação. Deus deu ao homem a razão com o raciocínio, dando-lhe capacidade para que pudesse dominar sobre tudo, sobre tudo. Deus, com o passar do tempo, foi se revelando ao homem, foi se revelando, se mostrou como aquele que domina sobre tudo. Existem algumas teorias que dizem que Deus criou o homem e foi embora, largou o homem aí. Eu acho que é o deísmo. Diz que Deus criou o mundo e largou. Na realidade, Deus se comunica com o homem a todo instante. No livro de Jó mesmo está escrito que ele fala de várias maneiras e depois, quando o homem não ouve, ele fala até em sonho, mas o homem não fica desavisado. Em outro texto diz que ele não age sem antes avisar os seus servos, os profetas. Este Deus, que é criador de todas as coisas, que é sustentador de todas as coisas, se a terra se afastar do seu eixo um pouquinho, a terra pega fogo. Se afastar um pouquinho, a terra congela. Se ela reduzir o seu movimento de rotação ou movimento de translação, nós temos um problema. Se o satélite natural da Terra, que é a Lua, alterar a sua distância, nós temos outro problema. E outros, e outros, e outros, e outros. Se a chuva não vier na estação própria, nós temos um problemão, um problema enorme. Logo, este Deus precisa ser reconhecido pelos homens como existente. Mas se o homem também não quiser, problema dele. Porém, quando nós chegamos na carta aos Romanos, nós percebemos Paulo dizendo que naquela época, esta é a época do final da terceira viagem missionária, por volta do ano 65, do ano 67, por ali. Naquela época, Paulo escreveu dizendo que os que achavam-se que eram sábios estavam se tornando loucos. Por que eles estavam se tornando loucos? E verifique se não parece os dias atuais. Isso aqui, gente, não é só para quem é crente, é para qualquer pessoa que esteja me assistindo. Qualquer pessoa que coloca Deus em segundo plano ou que diz que Deus não existe, ele vai ter uma grande surpresa quando ele morrer, partir para a eternidade e se encontrar com Deus. Porque ele pode viver o que viver, como viveu Matusalém, mas vai morrer. Aí é quando chega a realidade das coisas e vamos perceber que nada do que tem em volta de nós tem valor superior do que aquilo que Deus falou. Porque Deus é maior, Deus é superior. Escrevendo Salomão em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus existe, nós haveremos de prestar conta diante dele. Vamos ler o texto aqui no versículo 22, no versículo 23. No 22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? 23. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagens de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O Deus incorruptível foi mudado à imagem de homem. O Deus incorruptível foi comparado no Olimpo com um meio homem, meio cavalo, centauro. Meio homem, meio touro, minotauro, meio homem, meio peixe, sereia ou os outros que vêm por aí, meio homem, meio ave, e assim por diante, meio homem, meio bode, e aí por diante. Pegaram a imagem do Deus incorruptível e compararam com coisas corruptíveis dessa terra. Você vai para o Salmo 115 que ele vai falar a esse respeito das imagens de escultura. Isso aqui é o meu Deus. Para Deus isto é uma aberração. Para Deus é uma aberração. E o Salmo 115... na tradução que eu estou lendo, ou no 113, na tradução de Mato Soares ou de João Figueiredo, você vai encontrar lá, dizendo bem claro: tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, e tornam-se iguais a eles, tanto os que os fazem como os que os adoram. Vamos continuar aqui no versículo, são loucos porque compararam Deus com essas coisas. Vamos para o versículo 24. Pelo que também Deus, por causa disso, os entregou às corrupções do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e desonraram
e serviram mais a criatura, seja o homem, seja o animal, seja o que for. Existem os adoradores do vento, existem os adoradores do sol, existem os adoradores da natureza, existem os adoradores da água. Lá no Egito, por exemplo, quando vieram as pragas do Egito, foi Deus mostrando que ele era Deus e não o Rio Nilo. Foi Deus mostrando que ele era Deus e não Arã. Foi Deus mostrando que ele era Deus e não Sol. Houve um momento que o sol escureceu. Eles quase que cortavam um pedaço da escuridão de tão densa que ela era. Aí continua. Desonraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, por esse motivo, alguns dizem não há Deus, mas somente o louco no seu coração que diz que não há Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não queira estar cego nem incrédulo. Nós vamos ver sobre isso amanhã. Aproveite a oportunidade que você já assistiu até aqui e comente. O que você achou dessa reflexão? Depois, compartilhe com alguém. Renova aí a tua inscrição, viu? Se inscreva. Um abraço e até amanhã.